Galera do YouTube, vamos para mais um vídeo. Se gostarem, se inscreva no canal e deixe o seu like. Vocês viram, meus amigos, que o Dino fez uma proposta de reforma do judiciário. Flávio Dino propondo reforma do judiciário é mais ou menos como a Susana Richthofen propondo uma lei para favorecer o cuidado com os pais. Não faz o menor sentido. O menor sentido. O Dino é o motivo, um dos motivos da reforma. Ele tem que ser reformado. O que ele representa no STF é objeto da reforma que se pretende. Fora que é um completo e total absurdo pensar que uma proposta de reforma do judiciário para ele não extrapolar os seus poderes parta do judiciário e não do legislativo, de onde as propostas têm de sair. Como é que o próprio judiciário fala assim, realmente a gente está passando por cima aqui dos poderes, do Congresso inclusive, então vamos parar com isso e vamos fazer uma reforma. Mas quem vai propor? A gente, o STF. Pô, então vocês estão passando por cima do Congresso para propor uma reforma que impeça que vocês passem por cima do Congresso? Isso é um negócio de maluco. O Dino propôs essa reforma num artigo que ele escreveu no ICL, que é um blog de esquerda. Tem até um apelido para esse blog. Se você procurar, não vou dizer aqui porque é proibido, mas tem até um apelido com essas iniciais do blog que, enfim, relacionam ele ao Lula. Né? E o fato é que é um site petista e claramente que os petistas aderiram imediatamente às 15, eram 15 propostas, são 15 propostas do Dino. Óbvio que eram 13. E ele inventou duas só para não ficar chato, porque era o número do PT. E aí os petistas aderiram. Zé Dirceu, Glaze, imagina, a Glaze se ela leu a proposta. A Glaze, se ela leu, não sei se ela sabe fazer isso, mas se leu, não entendeu. Pode ter certeza. E o Zé Dirceu, esse entende bem, esse é esperto. Mas eles aderiram por quê? Porque eles querem protagonizar esse debate. E quem mais aderiu? O Fachin. Por quê? Porque o Fachin também, digamos assim, que ideologicamente está próximo do Dino, da Glaze e do Zé Dirceu. O Fachin sempre foi petista. Sempre a história dele é ligada às esquerdas. A gente sabe, é só procurar. E também porque o Fachin está querendo se acomodar, ele está querendo acomodar o seu burro próximo de qualquer holofote que trate desse tema. Como ele tinha dito que ele ia fazer com que o tribunal voltasse aos trilhos, qualquer um que propuser que o tribunal volte aos trilhos, ele vai lá e vai dar a mão. Ele não vai fazer nada, mas ele vai querer estar junto na foto, para não ficar chato para ele de não ter feito nada esse tempo todo, porque foi isso que ele fez, nada. Até agora, a única coisa que o Fachin fez foi sair na foto dos outros. Sempre que ele dá um passo em favor de fazer alguma coisa lá dentro, cortam-lhe as asas e cortam bem, viu? E cortam rapidinho. O Fachin não tem quem já não tenha dado um pito lá dentro do tribunal nele. Tanto que o apelido interno dele, dos próprios colegas dado a ele, é de Fraquim. Imagina só, então, como é que é a imagem do Fachin ou do Fraquim lá dentro. Meus caros, é o seguinte, uma reforma do judiciário só vai ser real, só vai ser efetiva se vier do legislativo. Não pode acontecer como fizeram com a regulamentação das redes sociais. Tem de vir do legislativo. Não é possível permitir que a esquerda, não é possível permitir que o STF e não é possível permitir que a base governista protagonize esse debate. Como inclusive aconteceu com a regulamentação das redes. É preciso que a oposição protagonize esse debate, que isso venha do legislativo e que isso venha, sobretudo, no ano que vem e não agora. E sabe por quê? Porque agora, meus queridos, agora a maioria do Congresso não é de oposição. A gente tem um Senado totalmente submisso, uma Câmara, infelizmente, totalmente submissa ou submetida pelo poder dos seus presidentes, os presidentes das casas muito próximos do STF, submetendo à vontade dos demais. Então a gente não tem hoje, dentro do Senado e dentro da Câmara, uma maioria de oposição ao sistema, ao establishment, ao status quo, a tudo que está aí. Não tem. Então é preciso isso ser formado. E quando que isso vai ser formado? Depois das eleições. Uma renovação do Senado, sobretudo do Senado, uma mudança no Executivo,
aí a gente começa a poder falar de reforma do judiciário. Vocês entenderam? Se hoje for feita uma reforma, imagina a chance de dar certo uma reforma proposta pelo Dino e com um Congresso submisso ao STF aprovando. Claro que isso não vai dar certo. É óbvio que isso vai servir só como uma cortina de fumaça. A proposta de reforma do Judiciário tem de partir do Congresso e de um Congresso formado e renovado no ano que vem pela oposição. Aí sim é que pode dar certo. Não é o STF que tem que levar essa proposta adiante e submeter um Congresso já totalmente curvado. É o Congresso renovado do ano que vem que tem de fazer com que essa proposta seja levada adiante com força e coragem e aí submeter o STF. É isso que tem que acontecer. O STF tem de estar submetido à força da proposta do Congresso e não o contrário. O caminho não é STF-Congresso, é Congresso-STF. Só isso é que vai fazer com que eu acredite numa reforma do Judiciário. De resto, cortina de fumaça, cantiga para E das enganar grandes, nenê, hein? você tá entendendo? Ou só engana a trouxa. É isso, é disso que se trata. E nisso